palavra de Deus, por favor, abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia, eu não sei o que você vai fazer aí, abra ou ligue Romanos capítulo 1, por favor. Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16. Enquanto você procura a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, vale lembrar que essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, como ele mesmo declara no início deste capítulo 1. Esta é a carta mais teológica, ou seja, doutrinária de Paulo. Pela maioria dos comentaristas, é tido como o livro mais importante da Bíblia, pois apesar de ser uma carta pequena, é dentro dessa carta que Paulo vai abordar o tema crucial da fé cristã, que é sobre a justiça de Deus. Como é que pode um Deus sendo tão justo, tão reto e tão santo, como é que ele pode perdoar pecadores imperfeitos? O nome disso é a justiça de Deus, é a doutrina da justificação. É isso que Paulo trata, explicando que ele enviou o seu filho, morreu por nós, ressuscitou, enfim, é o que Paulo vai relatar. Essa carta é uma carta muito importante, tanto para nós como na história da igreja. Grandes homens de Deus tiveram experiências extraordinárias ao ler esta carta. Muito especialmente, nós vamos aqui esta noite abordar sobre o tema da Reforma Protestante. Martinho Lutero desencadeou todo aquele acontecimento a partir do texto a qual nós vamos ler. O versículo 16 e 17 a qual nós vamos ler foi e é um resumo da carta que Paulo escreve, e foi o texto, muito especialmente o versículo 17, que Martinho Lutero teve uma experiência forte com o Evangelho de Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 16 diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Amém? Tome o seu assento. Muito obrigado. Esta mensagem desta noite é um resultado de uma série de mensagens que nós ministramos em um culto onde Deus tem nos colocado há pelo menos 10 meses para pastorear aqui em nossa igreja, que é o culto da terça-feira da manhã com Deus, que acontece todas as terças-feiras às 9 horas da manhã. Desde a primeira terça-feira de outubro, nós estamos pensando com os nossos irmãos que aqui se reúnem sobre o tema da Reforma Protestante. No último dia 31 de outubro deste ano, foi realizado a comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante. E talvez alguém diz assim: mas pastor, qual é a importância de se pensar sobre a Reforma Protestante? Imagine você em um mundo onde não existia o protestantismo. Imagine você estar no mundo onde não existia a fé evangélica. Este era o contexto onde Martinho Lutero vivia, mais ou menos ali no século XVI, onde, quando nós estudamos a história, nós vamos perceber que a centralidade de Cristo se perdeu, a centralidade do Evangelho se perdeu, e até mesmo o propósito da igreja se perdeu. A igreja, que foi constituída pelo próprio Jesus como um organismo vivo sobre a face da terra, se tornou apenas uma grande instituição coligada com o Estado, onde o seu maior propósito era
realizar construções e muito mais construções. Por isso eu gostaria de pensar aqui nesta noite sobre o Evangelho, a reforma e a igreja hoje. O que é que o Evangelho nos fala, ou seja, o que é que Paulo nos ensinou, baseado nos ensinos de Jesus, o que é que foi importante ou qual foram os acontecimentos importantes da reforma que há uma atualidade nos nossos dias, e se a igreja de hoje precisa prestar atenção na reforma e se ela precisa de uma reforma. Perceba que quando eu falo de igreja, eu não falo somente, da nossa comunidade local. Eu não falo apenas da Assembleia de Deus em Blumenau, porque hoje eu estou aqui ministrando, mas nesse momento na internet eu não consigo dimensionar quantas pessoas estão nos assistindo ao vivo. A maioria dos nossos cultos hoje, graças à rede mundial de computadores, são interligados. Enquanto nós cultuamos aqui em Blumenau, há irmãos que cultuam em São Paulo com a gente, no Rio de Janeiro, por que não dizer fora do Brasil? Quando eu falo sobre igreja, eu falo de um contexto geral, sejam aqueles que se tentam denominar igreja, mas pelo crivo da Bíblia não são, até aquelas que estão tentando, batalhando e buscando ser verdadeiramente uma igreja no seu tempo. Antes de nós pensarmos sobre esta mensagem, discorrendo nesse texto e tentando entender algumas ideias que os reformadores trouxeram importantes para a nossa igreja, é importante a gente pensar sobre esse tema. Esse tema fala sobre o Evangelho, a reforma e a igreja hoje. Falar sobre o Evangelho, Paulo declara no capítulo 20, versículo 24, que a sua vida não tinha nenhum valor senão para anunciar o Evangelho da graça do Senhor. O mesmo Paulo no capítulo 1, versículo de número 8, aos Gálatas, ele disse que se ele, ou um anjo, ou qualquer um, pregar outro evangelho, que não for o do Cristo, que não for o da palavra, que não for segundo as Escrituras, que não for segundo a fé, que não for a graça do Senhor, não deve ser ouvido, não se deve dar atenção, e Paulo acrescenta dizendo, seja amaldiçoado. Perceba que quando eu falo de evangelho, a palavra evangelho, por mais que significa boas novas, ela não há uma pluralidade na sua novidade. Não é qualquer mensagem sobre Deus que é o evangelho de Jesus. Não é simplesmente citar a palavra e com qualquer tipo de interpretação, sem no mínimo obedecer os pré-requisitos da Escritura Sagrada, que podemos chamar de boas novas. O artigo definido o, seguido de evangelho no singular, logo define, só há uma novidade, só há uma palavra diferenciada, só há uma notícia que nós podemos anunciar, e a notícia é, Jesus Cristo veio, nasceu, viveu, foi condenado, se sacrificou, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Essa é a novidade, essa é a mensagem, esse é o evangelho. Agora, o segundo ponto é sobre a reforma. A reforma foi um momento importante, mas eu preciso ressaltar isso aqui, porque quando a gente fala reforma, talvez esta palavra, dentro do nosso contexto, traga um sentido com o qual os pensadores da época não desejavam. Por exemplo, quando eu digo assim, eu vou reformar a minha casa, a ideia é, eu vou trazer algo novo, eu vou trazer algo diferente, eu vou reformar meu carro, sei lá, vamos reformar a igreja, vamos então mudar as cores, fazer algo diferente. Porém, quando os reformadores, eles se utilizam dessa expressão, ou quando é utilizada a expressão reforma,
Essa expressão latina não significa trazer algo novo. Segundo um pensador chamado Patrick Collison, ele diz que reforma é exatamente a rejeição de novidades. Outro pensador, por nome de Carl, ele disse: a reforma é a tentativa de colocar Deus como ele se revelou em Cristo, no centro da vida e do pensamento da sua igreja. O que eu quero dizer com isso? Quando nós pregamos sobre a reforma protestante, existem duas coisas que a gente tem que pensar. Em primeiro lugar, é uma verdade que nós precisamos todos os anos pensar e relembrar, porque falar de reforma é falar de um retorno para o Cristo. Em segundo lugar, falar de reforma não é falar de uma invenção de homens. Falar de reforma não é falar de novas ideias que Lutero descobriu. Não, Lutero redescobriu. É como se ele tirasse o pano de cima para vermos. Perceba que quando eu falo de reforma, eu não falo de acrescentar. Quando eu falo de reforma, eu falo de retornar. E quando eu falo sobre a igreja atual, quando eu falo da igreja contemporânea, ou da igreja dos dias de hoje, é porque nós precisamos olhar para o Evangelho, para aquilo que Cristo pregou, para aquilo que foi ensinado, para aquilo que foi admoestado e dito nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, observar os apóstolos e muito especialmente aqui o que Paulo nos escreveu, e observar o que esses homens lá no século XVI atravessaram, e olhar para tudo isso, olhar para o nosso contexto e observar o que nós temos vivido semelhante a esses homens. Existiam 5 grandes ideias que os reformadores tentaram trazer de volta: somente a Escritura, somente a fé, somente o Cristo, somente a graça e só lhe deu glória, ou somente a glória de Deus. Será que temos vivido segundo a Escritura, ou será que a Escritura tem tido palavra final na nossa vida? Será que acreditamos mesmo que é só mediante a fé? Será que cremos na mediação única do Cristo? Será que cremos que a graça é só para quem não merece mesmo? E será que damos glória somente a Deus? Será que somos apaixonados por glorificar a Deus em tudo que nós fazemos? Certamente, eu quero crer que a sua atitude não seja diferente desta, de viver para a glória de Deus, de andar segundo a Escritura, de crer, de ter a fé, de crer no Cristo e de receber a graça, não por obras, mas segundo o mérito do nosso Cristo. Interessante é que nesses 2 versículos, a qual nós acabamos de ler, Paulo vai abordar exatamente essas 5 ideias a qual eu acabei de dizer. Paulo inicia sua fala dizendo assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu gostaria que você prestasse atenção nessa expressão: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Hernandes Dias Lopes vai dizer que quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos observar 3 tipos de pessoas com relação à fé. O primeiro tipo de pessoa é aquela pessoa que tem vergonha do Evangelho. É aquela pessoa que se envergonha. Como é isso na prática, pastor? É o crente agente secreto, só vive na base. Sabe o que é agente secreto? Você vai procurar o agente secreto na rua, você não acha. Você só acha ele na base. Na base você acha ele fácil. Na igreja é a paz do Senhor, é glória a Deus, é aleluia, é língua estranha. Mas na rua, no serviço, na faculdade, lá fora, ele é um verdadeiro agente secreto. Por quê? Porque se envergonha do Evangelho de Cristo. Mas há uma segunda classe que é um pouco pior. Pior do que ter vergonha do Evangelho é a segunda classe. Qual é? É aquelas que envergonham o Evangelho. Quer dizer, não apenas foge da responsabilidade de ser um cristão, mas também
ela é motivo de vergonha para o evangelho. E aí a gente não conhece ninguém no Brasil, né? A gente não conhece nenhum apóstolo, a gente nunca liga a televisão, nunca vê nada vergonhoso, isso acontece lá na China. Então vamos para o próximo ponto. Porque o terceiro ponto, a terceira qualidade de pessoa com relação ao evangelho, é a que nós devemos ser. Eu quero crer que você já é, e é a que Paulo era. Paulo declara: porque eu não me envergonho do evangelho. Tem gente que tem vergonha do evangelho, tem gente que é motivo de vergonha para o evangelho, mas eu não me envergonho do evangelho. Interessante é que a gente só entende o que Paulo diz quando a gente percebe para quem Paulo está escrevendo. Essa carta está sendo escrita aos cristãos em Roma. E para quem Paulo endereça isso? Quem que vai receber lá em Roma essas palavras? Cristãos judeus e cristãos gentios. Se Paulo diz que não se envergonha, Paulo aqui está se defendendo de pelo menos duas classes de pessoas. Primeiro, as religiosas, como os judeus, porque para o judeu a mensagem da cruz era uma vergonha. Ora, falar sobre um Deus que nasceu numa manjedoura, pregar sobre um Deus que andava no meio dos pobres, falar sobre um Deus que se importou com pecadores, falar sobre um Deus que entregou a sua vida, que absurdo. Eu tenho a lei, eu cumpro a lei, aleluias a eu, glórias a mim, não preciso disso. Eu tenho a minha lei, nós temos Moisés, não precisamos desse Jesus fraco, pequeno, humilde, simples e que ama todo mundo. Que absurdo é esse? A segunda classe de pessoas que Paulo fala é para uma mente secularizada, é a mente dos romanos. A mente de um romano era uma mente de poder, era uma mente de possessão. Falar sobre Roma nesse momento da história, ela era falar sobre um império que conquistava, um império que onde chegava pisava o seu pé e conquistava, tanto que Israel estava debaixo do jugo romano, porque Roma era conhecido como a senhora do mundo antigo, a poderosa, a dominadora. Aí Paulo vem pregar sobre um Jesus que prefere se entregar. Paulo vem pregar sobre um Jesus que quando bate de um lado, entrega a outra face. Paulo vai pregar sobre um Jesus que estende a mão para quem nunca queria estender a mão para ele. E os deuses romanos e a cosmovisão dos romanos era: ora, para você chegar a Deus, você tem que agradar a Deus. Grande sacrifício, Deus ama a gente forte, Deus ama a gente reta, Deus ama a gente poderosa. Aí vem o evangelho. Deus ama coisas loucas desse mundo, Deus ama a coisa fracassada desse mundo, Deus ama os doidos, Deus ama a gente que ninguém dá nada, Deus ama a gente da contramão da lógica. Quem ouve Paulo diz assim: Paulo, você não tem vergonha não? Você não se envergonha de pregar? Talvez o judeu diz para Paulo assim: você não tem vergonha de pregar um Cristo que subiu no madeiro? Você nunca leu que maldito é aquele que sobe no madeiro? Paulo talvez responderia: você também não sabia que ele se fez maldição por mim? Talvez alguém diria assim: Paulo, você não se envergonha de um Deus que se entrega pelo fraco? Talvez Paulo responderia assim: você sabia que ninguém é forte? Talvez o judeu diria assim: Paulo, você não tem vergonha desse Deus que ama pecadores? Talvez Paulo responderia assim: você sabia que não há um santo sequer e todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus? Talvez o romano diga assim: Paulo, como é que você pode amar um Deus que entrega de graça? Paulo talvez responderia assim: você sabia que eu não tinha nada para entregar para ele, e agora eu não tenho nada, tudo que eu dou para ele é em gratidão. É por isso que eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Agora calma aí, olha para cá. Paulo não se envergonha, mas é do evangelho de Cristo. Isso aqui é importante a gente pensar, porque a palavra evangelho é boas novas, e Paulo declara que
Este evangelho é o evangelho do Cristo. Quando você lê sobre a reforma protestante, quando Martinho Lutero vai pela primeira vez à cidade maior, por coincidência também a cidade de Roma, Providência, não sei, também a grande cidade de Roma, quando Lutero chega lá para um retiro espiritual, ele entra na cidade e diz: opa, cheguei, graças a Deus, vou ser renovado aqui, eu estava meio fraco. Mas quando Martinho Lutero pensa, todo lugar vai estar todo mundo dizendo Jesus aqui, Jesus ali, só dá Jesus, 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 o evangelho de Jesus. Quando Lutero entra na cidade, os historiadores comentam, alguém logo grita: ei, estou vendendo aqui a palha do berço de Jesus. Lutero vai entrando mais um pouquinho, e alguém diz: alguém quer ver o dente de São Jerônimo? Lutero anda mais um pouquinho, dizendo, talvez aqui seja a esquina do evangelho, né? Tem um lugar um pouco melhor, tem um lugar que seja mais forte o negócio. Lutero vai entrando, e alguém oferece por apenas 3 moedas para ver o crânio de João. Lutero diz: não, o evangelho é o evangelho de Cristo. O evangelho que eu tomo posse, não me envergonha, é unicamente do Cristo. O evangelho não é evangelho de homens, o evangelho não é evangelho de criação humana, o evangelho é o evangelho de Cristo. Agora escute, o que eu estou pregando aqui não tem nada a ver com a gente, né? Nada a ver, nada a ver. O que eu estou pregando aqui, a igreja brasileira hoje está sarada disso, claro. Hoje eu abri o YouTube, Facebook, estou lá na minha timeline, eu falei, vou dar 5 minutos aqui para essa coisa mundana, né? Fui baixando, de repente quando eu dei o play ali, num vídeo, um pastor tirando a Bíblia de dentro do óleo, de dentro de um tonel de óleo, e dizendo assim: gente, vai ser forte sexta-feira, viu? Estou tirando aqui agora a Bíblia do óleo, é forte, Brasil, filma aqui, ó, cada gota dessa é uma vitória, e vai, e tosse. Será que não tem nada a ver com a gente? Hoje você liga a sua televisão, eu preciso ouvir uma palavra de Deus, pois vamos botar aí naquela TV, sabe aquele negócio assim que voa assim, sabe aquelas 2 pombinhas, não vou falar nome aqui, ligou lá para ouvir a palavra de Deus, é de Deus lá, vamos ouvir. E aí você vai ouvir o camarada pregando, isso aqui nem invenção minha, está na internet. A pregação é mais ou menos assim: gente, um dia veio um demônio, manifestou, eu olhei para ele e disse: sai em nome de Jesus, e ele não saiu. Sabe o que eu fiz? Eu me revoltei e disse: sai por mim mesmo. Será que não precisamos retornar aos ensinos tanto do evangelho quanto dos reformadores? E com esse ensino, pastor, a centralidade do Cristo, somente o Cristo, é só o Cristo, não é toalha ungida, não é palavra declarada, não é palavra confessada, não é Bíblia ungida, não é jeitinho brasileiro, não é sal grosso, não é passagem no portal da misericórdia, mas é o Cristo, somente o seu evangelho e a sua verdade. Nós precisamos voltar à centralidade do Cristo. Pedro declara em Atos 4:12 que a salvação só vem por meio do Cristo. O próprio Jesus declara dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Paulo declara em 1 Timóteo 2,5 que só há um mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo, homem. Não existe outra boas novas, não existe outro evangelho. Escute bem o que eu vou lhe dizer: qualquer outra igreja que prega qualquer outra coisa a mais que o Cristo, ou a menos que o Cristo, não pode ser considerada cristã, porque a palavra cristã deriva de Cristo. Pode ser uma igreja boa para coaching, maravilha, tem culto que você assim diz: opa, estou até melhor, mas não falou do Cristo. Pode até ser que te ajude a sair da depressão com tanta palavra positiva na tua cabeça, mas isso aí é psicologia, é coaching, é qualquer outra coisa. Pode até ser que com essas urucubacas aí, não é?
desse negócio de Bíblia ungida, esses trem doido aí, caneta ungida, qualquer coisa ungida, pode até ser que melhore a sua vida, mas só o Evangelho, só o Cristo tem poder de transformar e mudar a vida do homem. Por quê? Porque a caneta ungida não nos dá acesso a Deus, toalha ungida não nos dá acesso a Deus, Bíblia ungida não nos dá acesso a Deus. Mas eu, mesmo sendo um fracassado e miserável pecador, se eu crer no Evangelho, eu tenho acesso a Deus, porque Cristo é o mediador. Aí voltamos para a reforma. Em 25 de abril de 1518, 6 meses depois do famoso 31 de outubro de 1517, 6 meses depois da deflagração da reforma, Lutero vai ter um debate na congregação de Heiberg. E nesse debate ele vai ministrar, ele vai usar 2 textos da Bíblia para explicar o que significa somente Cristo, e é só Cristo que pode. Interessante que Lutero vai usar 2 textos do Antigo Testamento, no que ele chama de teologia da glória e teologia da cruz. Lutero vai usar Gênesis capítulo 11, quando fala sobre a famosa torre de Babel, e Gênesis capítulo 28, a escada de Betel. É lindo isso aqui. Quando eu li isso aqui, eu fiquei profundamente edificado. E qual é a grande história aqui? A primeira história é a teologia da glória. Você conhece a história da torre de Babel? Diga amém. Não conhece, mas é fácil de lembrar. Quando os homens querem construir uma espécie, mas não exatamente, de um zigurate, né? Tipo uma pirâmide ou uma torre até o céu. Você lembra, né? Gênesis 11, vamos construir, chegar ao Criador. E qual foi o resultado dessa tentativa? Confusão. Olhe para alguém que está do seu lado assim, de canto de olho, e diga assim: confusão. Ah, não, você não disse nada, Jesus. Olha para a pessoa do outro lado aí, o pessoal que está na internet, queria estar aqui para dizer para o irmão do lado, mas você que está na internet, manda no WhatsApp, diga assim, resultado de Gênesis 11, diga assim, confusão. Olhe para ele, diga confusão. Confusão. Essa é a teologia da glória. Quando o homem tenta chegar ao céu, figurativamente falando, o homem tentando chegar a Deus, resultado, confusão. Confusão. Mas a segunda teologia é a teologia da cruz. Em Gênesis capítulo 28, quando Deus constrói uma escada para chegar até Jacó, a famosa escada de Betel, sabe qual foi o resultado? Salvação. Porque foi naquele momento que Jacó teve uma experiência com Deus e todo desenrolar da história começa. Sabe o que eu quero dizer? Todas as vezes que o homem tenta repetir o que em Gênesis 11 está, um acesso a Deus sem a mediação dos solos Cristos ou só Jesus Cristo, o resultado será confusão. Mas todas as vezes que o homem dá o mérito para Cristo e diz eu não consigo, a escada de Deus é construída e o resultado será salvação. E é interessante, é que aí, eu estava até num lugar aí, uma mulher disse, eu vou lá numa igreja lá, o jejum forte da salvação, não vou dizer o nome, senão vão linkar com a igreja, eu não quero isso. O jejum forte da consagração, da libertação do pecado. Não vai jejuar para expulsar demônio, irmão. Não para perdoar pecado. Não, só Jesus perdoa. Você acha que seu jejum perdoa pecado? Então para que Cristo morreu por você? Era só todo mundo jejuar todo dia. Não, mas vem cá fazer a consagração forte. Aí tem os nossos amigos que vão no monte. Gente, eu vou no monte, calma. Eu vou nesse lugar de oração. Eu vou. Mas aí o cara diz assim, não, porque lá é forte. Se for lá, fica tudo lá em cima. Não fica nada lá em cima. Nem aqui embaixo, fica tudo na cruz. Ponto. Acabou. Eu quero te dizer uma coisa, não adianta jejum forte, não adianta oração forte, até mesmo porque Martinho Lutero, eis aqui o homem que se batia. Eis aqui o homem que conhecer de escada o quanto dói no joelho, era só falar com Lutero.
subiu a grande escada da igreja, ali em Roma, de joelhos. Eis um homem que se martirizava de dor, até o dia que Lutero descobriu o Cristo. E no Cristo ele entendeu: não sou eu que construo um caminho a Deus, mas é Deus que construiu o caminho a mim, e o meu papel é andar nesse caminho. Aleluia. Somente o Cristo. Ele diz assim: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, somente Cristo. Ele não diz dos Cristos, é do Cristo. Tudo no singular, gente. Pois é o poder de Deus para a salvação. Aqui entra uma segunda grande ideia que os reformadores tiveram, que foi perdida no tempo ali do século XVI. E qual foi a segunda grande ideia? Paulo diz assim: eu não me envergonho, pois ele é o poder de Deus. Duas expressões para você prestar atenção aqui. Primeiro é a expressão pois, que é uma justificativa. Paulo vai justificar o porquê é que ele não se envergonha desse evangelho. E a justificativa é que esse evangelho, ele vem para salvação. A palavra salvação no grego é livramento. Livramento. Salvação. Pastor, qual foi a segunda grande ideia e o que é que Paulo está dizendo? Primeiro vamos para o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que o motivo desse orgulho santo, né? Se eu pudesse usar essa expressão agora, foi esse orgulho santo de Paulo pelo evangelho, é porque esse evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação. Aí alguém vai dizer assim: nada a ver, né? Salvação? Salvação, para quê? Porque se fosse o poder de Deus para ganhar carro, legal, né? Bacana. Tá precisando mesmo, hein? Acabei de fazer a carteira, hein? Se fosse o poder de Deus para desencalhar, porque tá difícil, pastor. Se fosse o poder de Deus para ir morar fora do Brasil, tem gente que só sonha em ir fora do Brasil, e não valoriza o nosso lindo Brasil. Um país é feito de pessoas, pode estar difícil, mas tem pessoa boa aqui, gente, valoriza. Se fosse o poder de Deus para fazer uma viagem internacional, maravilha. Mas poder de Deus para salvar, isso aí estava fácil, a gente domina. Uma má compreensão da teologia da salvação nos faz desvalorizar o poder do evangelho. Porque a gente fica nessa: para que salvação se eu consigo? Na verdade, quando Paulo diz que é poder de Deus para salvar, há aqui uma mensagem explícita e uma mensagem implícita. Qual é a mensagem explícita? O evangelho salva. E qual é a implícita, ou seja, que está por trás do texto? É quando Paulo diz: é o poder de Deus. Você já parou para pensar por que Deus teve que usar todo o poder para salvar? Por que Deus teve que usar todo o seu poder para salvar? Se a gente pensa às vezes que salvação é tão fácil. Da perspectiva bíblica e do que a palavra de Deus nos ensina sobre a situação do homem, é que a situação do homem era simplesmente irreversível. Para você entender o que Paulo está pregando aqui, você tem que retornar comigo para o jardim. Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Deus criou os céus e a terra, e vamos direto para a criação do homem. Criou o homem. A Bíblia diz que criou imagem e semelhança. O homem perfeito, livre-arbítrio, maravilha, tudo ali. O homem está feliz, animado, e ainda criou a Eva. Mas que maravilha! Eu e a Jéssica, um paraíso. Olha que maravilha, isso é uma benção. Adão que vacilou, né? Ou se você e sua esposa, que maravilha. Adão não vigiou nesse momento. Mas em algum momento da história, gente, uma tragédia acontece. Uma conversa entre a mulher e a serpente, chama Adão. E você sabe, comer do fruto, Deus desceu no jardim, cadê o homem? O homem se apresenta e diz: Senhor, pequei contra ti, por isso me escondi. Ok. A partir daquele momento,
Deus libera uma palavra sobre Adão e diz: olha, da semente da mulher, sobre Eva, diz: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente, apesar de lhe ter ferido. A partir daquele momento, Adão é expulso do jardim. E a situação do homem, a partir de Gênesis 3, é uma situação de mal a pior, até culminar na história de Noé, uma tragédia. Matou todo mundo no dilúvio, de tão ruim que estava a raça humana, de tão difícil que estava para um Deus tão puro e tão santo conviver com homens tão pecadores. Gente, Deus é santo, não esquece disso, tá? Foca nisso, vem comigo na mensagem. E Deus chama Abraão, e dali vem a nação hebraica, e vai construindo. Jesus veio. Quando Jesus veio, a Bíblia diz que Paulo vai nos registrar que a situação do homem era tão terrível, mas tão terrível, que Paulo diz assim no capítulo 2 aos Efésios, que ele nos vivificou, estando nós mortos em nossos pecados. Aí eu te faço uma pergunta: você já viu morto reagir a alguma coisa? Você já viu morto dizer assim: ah não gostei desse caixão, troca a cor, isso aqui está horrível, aí eu já morro de volta? Não tem. Morto é morto. Desde a queda de Adão até Jesus salvar o primeiro homem, a situação do homem sem o Cristo era morte. Por isso que Paulo diz em 3:23 de Romanos: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. No versículo 11 ele diz assim: não há um justo sequer, e não há ninguém que busque a Deus. Agora sim, Paulo vem me dizer assim: é poder de Deus, o evangelho é poder de Deus para a salvação. Sabe aquele morto? Sabe aquele perdido? Sabe aquele sem esperança? Sabe aquele que a situação dizia impossível? Pois é, pelo poder de Deus, o morto tem vida, o impossível torna-se possível, o perdido encontra a salvação. É isso aqui. E aqui está inserida a segunda grande ideia da reforma que esse texto salta para a gente. A primeira é só o Cristo. Segunda, ele fala da salvação. A salvação fala do ato de Cristo, é falar da graça do Senhor. Esta graça que veio para nós, não pelo nosso jeito, não pela nossa beleza, não pelas nossas capacidades, não pelos nossos méritos, não pela nossa bondade, não pela nossa fé, não pelas nossas obras, mas pela obra dele, pelo caminho dele, pelo jeito dele, que a graça nos alcançou. Este é o poder do evangelho para a salvação. Paulo declara, versão NVI, do capítulo 5, versículo 21 aos Coríntios, diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, e que para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aí esse texto tem que deixar fazer você ficar sem dormir pelo menos um dia da tua vida. Olha isso aqui. Porque em Cristo, olha o que Paulo está dizendo. Paulo diz que Deus tornou pecado aquele que não tinha pecado. Em Jesus, no Filho de Deus, sobre Jesus, naquela cruz, todos os pecados, todas as mazelas, todos os erros, todas as desobediências, todas as rebeldias, todo o mal estava sobre ele, e todo o peso da ira de Deus cai sobre Jesus. É por isso que ele declara e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque na cruz Jesus sente o total abandono de Deus. Jesus por alguns momentos sente o que eu e você éramos para sentir a eternidade, a ausência
de Deus. E agora como que a gente recebe isso? Tem que voltar para Israel e pegar uma cruz? Não. E agora como que a gente recebe isso? Subindo as escadas da igreja de joelho? Não. E agora como que a gente recebe isso? Só vamos responder com Paulo, né? Efésios 2:8. Pois a salvação é pelas obras? Não. Pois a salvação é pelo cash? Não, pois a salvação é pela graça, e graça é favor imerecido. É por isso que, se você entrou aqui hoje dizendo: pastor, eu sou imerecedor, eu sou o menor de todos, eu não mereço nada, eu estou longe de mim, pois o evangelho é para você mesmo. Lutero já dizia para a gente: precisamos perder toda a esperança em nós mesmos, porque é quando nós perdemos a esperança em nós, que nós focamos a nossa esperança no Cristo. Quando nós perdemos a expectativa das nossas obras, nós olhamos para a obra dele. Quando nós perdemos a expectativa do nosso sacrifício, nós olhamos o grande sacrifício que foi feito naquela cruz. Oh, celebre ao Senhor se você pode celebrar esta graça. A segunda grande ideia é salvação, é graça. Talvez você diz: pastor, mas eu já ouvi essa mensagem, eu creio na graça. Ok, você crê na graça, mas no século XVI não era pregado isso não. Era pregado: martírio em si mesmo, se bata, se machuque, faça penitência. Até hoje é ensinado ainda. Vai rezar não sei quantos, até como se oração fosse penitência, né? Oração é relacionamento com Deus. Dentro da religião tornou-se penitência pelo pecado. Olha o que o diabo faz com a gente. Oração, que é um privilégio, tornou-se um trabalho. E essa mentalidade está na mente do brasileiro, até do assembleiano. Tanto que vai orar, vem aquele peso, trabalhar, né? Tem que orar, fazer o quê? E aí o pregador que não vai pregar sobre oração, ele diz assim: mas tem que orar para acontecer. Que orar para acontecer, doido? Tem que orar para ser crente. Orar para acontecer. Se você não ora para ser crente, vai orar para Deus fazer? Desiste disso. Oração é relacionamento com Deus. Quem crê, diga amém. Amém. E aí você diz assim: que benefício é isso? Imagine você. Pensa aí em um jogador de futebol que você gosta. Vou falar um que ninguém conhece: Neymar. Imagina, ele vai na sua casa, ninguém conhece aqui, né? Neymar está lá, vai na sua casa. Será que você vai dizer assim: fica aí no quintal mesmo, brother? A gente se fala depois. E Neymar está lá no seu quintal te esperando. Não, amanhã eu venho aí. Semana que vem Neymar está lá te esperando. Você diz: Neymar, outro dia, amanhã eu prometo que eu paro para conversar contigo. Neymar está lá. Passa os dias. Aliás, um abraço para ele se estiver assistindo. Passa uns dias e você está lá. Passa um ano, passa a vida inteira e Neymar está lá te esperando. Pastor, o que isso tem a ver? Tudo. Deus é mais importante que Neymar, gente. Mais rico, mais poderoso, mais famoso, mais de tudo. E ainda é meu Salvador. E Ele está todo dia, não no quintal da sua casa, mas em todo lugar dizendo: eu quero falar contigo. Eu quero ouvir sua voz. Eu quero conversar com você hoje. Deus, mas eu sou um pecador, eu sou miserável, eu estou fugindo igual Adão fugiu no jardim. Pois para de fugir. Receba a graça hoje. Seja aproximado pelo mérito de Cristo. Pare de deixar Deus esperando você, meu querido. Abraça hoje esse relacionamento, entenda esse privilégio e ore. Busque ao Senhor, não porque só quem é crente busca, ou só quem é super-homem, ou para ser um cristão relevante tem que orar. Não, porque oração é um privilégio. Oração é um privilégio. Vamos lá, o texto continua. Ele é salvação de todo aquele que crê. Você está comigo no texto? Ele é salvação de todo aquele que... Aqui há mais uma ideia central dos reformadores. A primeira ideia é somente Cristo. A segunda é somente graça, ou só a salvação que pode nos levar a Deus.
Terceiro lugar, ele diz que essa salvação é de todo aquele que crê. Paulo aqui está restringindo a salvação e dizendo assim, gente, é pela graça, é somente o Cristo, mas tem um porém, é para todo aquele que crê. E aqui é um grito dos reformadores, que em latim é sola fide, ou somente a fé. Quando nós lemos a história da reforma, o arcebispo de Mainz, por nome de Alberto, em negociação com o Papa Leão X, formulou o Tratado das Indulgências. E olha que frase curiosa, né? Rima, né? A frase é essa aqui: quando uma moeda na caixinha cai, uma alma do purgatório sai. Sério, sério. Parece piada, mas tinha gente que chorava por isso aqui. Ele saía nas praças com um cofrinho e gritando. E pior, houve uma reprodução em massa desses teólogos, espalhou por Roma. E estava lá, cada esquina, quer ser livre da condenação, deposita 2 moedinhas aqui, uma moedinha, sei lá quanto que ele cobrava, viu que era rico, cobrava mais, não tenho certeza. Deposita aqui, por quê? Porque não é pela fé, porque a Bíblia diz, a salvação é pela graça mediante a moedinha, fé. Eles pregavam e diziam assim, olha, se você depositar essa moedinha aqui, com certeza na hora que cair essa moeda, a alma será livre, a alma será liberta. Ou seja, estavam abafando a fé, estavam abafando essa mão que se estende para o homem chamado fé. E Lutero, dentro desses conflitos, ele olhava para isso e dizia, meu Deus, qual será a resposta? E Lutero, muito especialmente ele, Martinho, né? Como dizem os historiadores, gostava de ser chamado de Martinho, ou Lutero. Ele tinha esse conflito dele, eu não consigo ser perdoado. Lutero tinha um conflito tão grande concernente à sua espiritualidade, que ele confessava aquela confissão, que eu me esqueci o nome, se o pastor Lediel lembrar, aquela confissão rotineira, essa aí mesmo, ele confessava todos os dias, mais ou menos isso. Ele confessava todos os dias, ia lá, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo. Teve um dia, e essa aqui, nosso pastor, que por curiosidade me deu aula de história da igreja no meu seminário, ele dizia, que olhou um dia para Lutero e disse, Lutero, fazer o seguinte, cara, o dia que você pecar, você vem aqui, isso aqui não é pecado. Lutero se consumia, até um dia, ele sendo um teólogo e professor de seminário, ele estudando sobre os Salmos e a carta aos Romanos, ele se deparou com o capítulo 1, versículo 17, que diz, de fé em fé, e o justo viverá pela fé. Dá um estalo, pá! Ele entendeu então, não é pelo meu mérito, não é pela minha capacidade, mas eu preciso, pela fé, acessar a graça e o Cristo, porque pela fé eu alcanço o que eu nunca pelas obras conseguiria alcançar. Perceba, eu não estou defendendo aqui, aqueles que me ouvem, talvez pela internet, eu creio que nem tanto aqui, uma vida devassa. É pela fé, então você faz o que você quiser e vive do seu jeito. Não, eu estou pregando aqui dizendo que obras não resultam em salvação, mas a salvação pela fé resulta em obras. O processo é ao contrário. A gente não está aqui para ser salvo, nós já recebemos o mérito, nós já recebemos a graça, e por isso estamos aqui, em gratidão. Estamos confirmando, nas palavras de Pedro, confirmando a nossa eleição. Escuta isso, que pode mudar a sua vida. O grande grito da reforma protestante, um dos grandes 5 gritos é, gente, é somente a fé.
no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, quando os discípulos estão mediante ao carcereiro de Filipos, e toda aquela cena que o pastor Ediel pregou quinta-feira aconteceu, o terremoto de Deus que vem no tempo certo, faz o que é certo, age no que é certo, abalou as estruturas, as correntes caíram, o homem fica desesperado, quer se matar. Os apóstolos dizem: para, eu quero falar de Cristo. Aí ele diz assim: mas então como eu faço para ser salvo? Versículo 31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus ressuscita e vai se encontrar com o seu colégio apostólico. Ele libera algumas palavras, ele diz assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado, este será salvo. A mensagem do evangelho é essa: não adianta tentar comprar a fé, não adianta tentar barganhar pela fé, não adianta tentar comprar a graça de Deus, não adianta tentar conquistar as obras de Deus. Por quê? Porque a graça, o Cristo, só é acessado mediante alguém que levantou as suas mãos e disse: eu creio. Perceba, Deus não pergunta se você tem, Deus pergunta: você crê? Deus não pergunta se você pode, Deus pergunta: você crê? Porque eu, um dia pregando uma mensagem nesse mesmo altar, sobre o tema impossível não se alegrar, João 3,16, eu disse: lá no mundo, as pessoas dizem aquela frase, não é? Aqui não é para quem quer, aqui é para quem pode. Não é para quem quer, é para quem pode. No evangelho não é nenhum dos dois, não é nem para quem quer e nem para quem pode. Por quê? Primeiro, para quem quer. Um pecador estragado, Paulo declara: não há ninguém que busque a Deus, então ninguém quer. Segundo, para quem pode, veio Abraão, veio Moisés, e veio que veio, e ninguém pôde. Então tem uma terceira opção: para que todo aquele que nele crê. Eu não vim aqui hoje perguntar se você quer Deus, porque um pecador quer fugir de Deus, porque Ele é santo. Diferente do que dizem por aí, o Deus, a presença de Deus não faz a galera voar, faz a galera se encolher, traz ao arrependimento, faz a igreja voar, a igreja voa, mas o pecador só se encolhe, só se esconde, porque é muita santidade, é muita presença poderosa. Pastor, eu não quero, maravilha. Pastor, eu também não posso, não dá, eu sou um pecador desgraçado. Pois é, não quer e não pode. Então vem para a terceira opção: você crê não em você, mas crê no Cristo, crê não na sua capacidade, mas crê na capacidade do Cristo, crê não no seu mérito, mas crê no mérito de Cristo, crê não no teu jeito, mas crê no jeito que o Cristo pode dar na sua vida. Você crê? Então se você crê, somente a fé, sola fide, somente a fé pode nos regenerar. Versículo 17, Paulo diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito. Irmão, se você pudesse grifar essa expressão aí, como está escrito. Pastor, não gosto de riscar a Bíblia. Maravilha, então grifa no seu coração aí. Toda vez que você lê, você vai ver que está grifado ali no seu coração. Como está escrito. Isso aqui é muito legal, porque quando Paulo vai argumentar, amigo Teixeira, quando Paulo, evangelista Teixeira, quando Paulo vai argumentar sobre o evangelho, ele diz: o evangelho, primeiro, eu não tenho vergonha, o evangelho é do Cristo, o evangelho é salvação, é graça, o evangelho é fé. Mas quando ele vai explicar aonde que ele teve a sacada para isso, ele diz: como está escrito. Ok? Está escrito. Deixa eu só alargar isso aqui. Não é porque arrepiou, não é porque desceu o anjo, não é porque foi um negocinho assim, ó, pareceu. Está escrito.
está escrito. Eu creio porque está escrito. Eu não creio no Cristo porque apareceu no morro uma cruz lá, só ficou verde. Já viu essa? Já viu essa? Pensa no cara que ri nesse momento. Olha, mistério. Caiu lá 2 morros e ficou só uma cruz. É um sinal de Deus. O maior sinal de Deus é a sua escritura, gente. Que se eu viver procurando o sinal, eu sou o mais perdido dos homens. Eu sou um cego tentando enxergar. Mas é porque Ele me abriu os olhos, eu vejo na escritura. Jesus veio, andou nessa terra, viveu entre nós, realizou milagres extraordinários, mas tudo isso não é nada. O que Ele veio fazer não foi milagre, não foi isso. É lindo demais isso aqui, mas não foi isso que Ele veio fazer. Um dia queriam segurar Ele e dizer: Jesus, vem ser o mestre do pão e do peixe. Jesus disse: fica aí, porque eu não sou mestre de pão e peixe. Eu sou mestre de vida, dá licença, estou indo embora com meus discípulos. Foi condenado, foi morto, foi sepultado. Mas quando eu olho para a escritura, eu vejo 3 mulheres indo embalsamar o corpo dele. E quando chegaram lá, pensaram que o corpo tinha sido roubado. Elas perguntam para o jardineiro: jardineiro, por favor, eu vou dar um dinheirinho aqui para você. Heresia pessoal. Vou dar um dinheirinho para você, você fala para mim onde botaram o corpo dele. O jardineiro olha e diz: não precisa pagar não, vou falar a verdade. A verdade é que ninguém roubou o corpo dele, ninguém levou o corpo dele, mas ao 3º dia, agora pela manhã, a pedra foi removida. Aliás, nem precisou ser removida, porque mesmo com o sepulcro fechado, ele ressuscitou. Porque está escrito. Fique em pé comigo, por favor. Aleluia. E aqui a gente vai longe. Escuta isso. A igreja, o evangelho, a reforma e a igreja. O que que o evangelho diz? O que é que a reforma significou? E o que a igreja brasileira tem vivido nesses dias? Que possamos refletir nessa mensagem, que a princípio foi trazido 3 pontos principais: somente Cristo, somente a fé e somente a graça de Deus. Que possamos mergulhar nessa verdade e dizer: eu não quero nem indulgência medieval e nem indulgência moderna. Cuidado, gente, com as indulgências modernas. Pastor, mas é tão legal aquele culto, sabe? Eu saio assim, ó, agitadinho. Parece que melhora o negócio. É a igreja do poder. Estava falando com alguém essa semana. Estava brincando com o pastor Ediel. Eu falei: pastor, o senhor não acredita no que eu ouvi e no que eu respondi. Pessoa que é igreja de poder. Eu falei: mas nossa igreja é de poder, meu amigo. Ah, mas é que eu não vejo assim. É que a gente aqui não fica emocionando você, para talvez liberar alguma química no seu corpo, para você sair daqui. A gente traz o evangelho. Mas pensa nos demônios se manifestando nas casas, aqui também, em cultos nossos, pessoas sendo curadas, restauradas, casamentos mudados, homens que eram bruto de maré, gente ruim, hoje é um amorzinho com a esposa. Mulheres que eram bicho, ninguém suportava, hoje é uma benção. Filhos perdidos, hiperativos, não conheço ninguém que era assim. O evangelho pegou e disse: eu vou pegar esse teu futuro trombadinha que você tem e vou mostrar que o teu futuro já está escrito desde a eternidade. Deus faz assim. Uma igreja relevante não é a igreja que é relevante nas 4 paredes. Uma igreja relevante é uma igreja relevante lá fora. Nós precisamos anunciar para essas pessoas que gostam de bater um atabaque de vez em quando, preferem meter um galinho de arruda atrás da orelha, para garantir, colocam um catador de sonhos no carro,
para garantir, prefere agora no final do ano pular 7 ondas. Nós precisamos declarar: não pula 7 ondas, pula na fé. Não creia no galho de arruda, creia na graça. Não creia no atabaque, creia no Cristo. Levante a mão e acredite nessa palavra. Vamos orar. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. 30 segundos. Deus, a tua palavra foi pregada. Obrigado, Jesus, porque esse nosso tempo não foi um tempo perdido, mas foi um tempo proveitoso. Ouvimos a tua palavra. Espírito de Deus, ilumina a nossa mente e aquece o nosso coração. Muda a nossa conduta, redireciona a nossa vida. Não nos permita sair daqui deste altar sem refletir no Evangelho, no que significou os acontecimentos do século XVI e o que a igreja tem feito hoje. Senhor, não nos permita sair daqui sem tomar posse do Cristo, sem acreditar na graça e sem crer, Senhor, sem ter a fé nos nossos corações. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abrace alguém que está do seu lado, diga assim: a reforma começa na sua casa hoje.